Bom dia, meus queridos irmãos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo de alegria, onde nós nos deleitamos na presença do Senhor. Quero deixar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo para a sua vida, uma breve reflexão. Nós vamos ler a palavra de hoje aqui no Salmo 1. Talvez você já tenha lido esse salmo, você já tenha relido esse salmo, mas eu quero mais uma vez deixar uma reflexão para nós, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Meus amados irmãos, esse salmo há uma riqueza muito grande para a nossa vida espiritual nesse salmo, porque ele fala da felicidade plena e ele abre um contraste aqui entre o justo e o ímpio, nos dizendo que o caminho da felicidade plena é a vida justa. Inclusive, quando você medita nesse contraste, você vai ver a distância da vida do justo para a vida do ímpio. Você vai perceber que a vida do justo é uma vida maiúscula, é uma vida imperativa, é uma vida de felicidade plena. E é isso que nós vamos falar um pouco aqui nesta manhã. Ele começa dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Se você meditar na palavra de Deus, se você ler toda a Bíblia, você vai perceber que os homens de Deus do passado, eles buscavam conselho em Deus. Os reis de Israel, eles tinham conselheiros que eram tementes a Deus. A Bíblia fala da história do rei Davi, que tinha um profeta que o aconselhava a fazer a vontade de Deus, chamado Natã. E vários outros reis de Israel foram aconselhados por homens de Deus. O povo de Deus sempre buscou conselho do Senhor através de homens de Deus. A Bíblia diz que nos dias do profeta Samuel, o povo de Israel buscava conselho de Samuel para tomarem suas decisões, porque Samuel era o profeta daquele povo e aconselhava aquele povo. E nós, irmãos, para vivermos e alcançarmos a felicidade plena, precisamos buscar conselho de homens e de mulheres de Deus. Nós precisamos evitar buscar conselho de ímpio. Muitas vezes você vai procurar um psicólogo ímpio, você vai procurar um psicólogo que não serve a Deus, você vai buscar conselho para o seu relacionamento através de pessoas que não conhecem a Deus. Você vai buscar conselho para a sua vida conjugal através de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não têm o Espírito Santo de Deus, que pode te dar uma palavra de ânimo, uma palavra verdadeira para a solução das suas dificuldades, dos seus dilemas. Então nós precisamos evitar buscar conselho de ímpio, principalmente quando se trata das questões espirituais da nossa vida. Nós precisamos buscar o conselho de Deus. Nós precisamos buscar o conselho das pessoas que temem e que servem a Deus em espírito e verdade. Segundo, nem se detém no caminho dos pecadores. Irmãos, todos nós somos pecadores. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele não está falando daquele pecador arrependido, aquele pecador que teme a Deus, daquele pecador que serve a Deus. Ele está falando daquele pecador que não se arrepende, daquele pecador que vive na prática do pecado, daquele pecador que não tem temor de Deus no coração. Ele está dizendo: nem se detém no caminho dos pecadores. Você não pode andar nos mesmos caminhos dessa pessoa. Você não pode ser um cristão e andar nos caminhos dessas pessoas que não têm o temor de Deus.
O caminho do cristão é o caminho estreito. Jesus nos evangelhos ele diz que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. O caminho desses pecadores é a porta larga. É o caminho sem ética, sem responsabilidade, sem temor a Deus. O caminho do cristão é o caminho reto. É o caminho da obediência. É o caminho do amor. É o caminho da fé. Então o cristão ele não pode andar no caminho dos pecadores. E ele continua dizendo, nem se detém na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores, irmãos? As pessoas que zombam de Deus, as pessoas que zombam da palavra. Eu estava ouvindo um cantor sertanejo que tem uma família evangélica e ele estava contando que ele resolveu dar uma pausa na carreira secular para cantar música evangélica. E ele tinha milhares de seguidores nas suas redes sociais. E quando ele começou a cantar hinos evangélicos, ele perdeu muitos seguidores, porque ele resolveu caminhar uma vida correta na presença de Deus. Quando eu vi isso, eu só pude entender uma coisa: nós não podemos comungar com o escarnecedor, que rejeita a palavra de Deus, que zomba a palavra de Deus, que fala mal de pastor, que fala mal da igreja, que escarnece da igreja. Nós não podemos deter no caminho dessas pessoas, nós não podemos comungar com essas pessoas, nós não podemos sentar na roda dos escarnecedores. O texto continua dizendo: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Uma coisa que o secularismo tem feito com a nossa vida é que nós estamos perdendo o prazer nas coisas de Deus e tendo mais prazer nas coisas do mundo. O apóstolo João, nas cartas apostólicas, já nos advertia: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É uma incoerência nós dizermos que somos cristãos e viver sem o amor de Deus na nossa vida. Quantas pessoas estão vivendo sem o amor de Deus na vida? Quantas pessoas, por causa do amor às coisas desse mundo, por causa da dedicação às coisas desse mundo, estão vivendo sem o amor de Deus? O texto aqui nos diz que a felicidade plena é ter prazer nas coisas de Deus. A felicidade plena é meditar na palavra de dia e de noite. Felicidade plena é viver uma vida dedicada a Deus. E nós estamos deixando de dedicar nossa vida a Deus e dedicando mais às coisas seculares. Eu fico preocupado quando a pessoa me diz: pastor, eu não tive tempo de orar, eu não tive tempo de ir na igreja, eu não tive tempo de ler a Bíblia. Na verdade, você não deveria ter tempo de fazer outras coisas, mas tempo de orar, tempo de ler a Bíblia, tempo de ir na igreja deveria ser prioridade na sua vida. E ele faz um contraste aqui nos versículos seguintes entre a vida do justo e a vida do ímpio. Ele diz que a vida do justo é como a árvore e a vida do ímpio é como a palha. Olha o distanciamento desse contraste. A vida do justo é como a árvore e a vida do ímpio como a palha. Ele diz assim: ele é como árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nós encontramos muitas pessoas que se dizem cristãs, mas não vivem uma vida de sucesso, não vivem uma vida de vitória. São cristãos derrotados. Sabe por quê? Não estão plantados junto às correntes de água, não estão bebendo das fontes das águas da vida, não estão alimentando da palavra de Deus, não estão orando, não estão consagrando as suas vidas a Deus. Por isso não tem nenhum tipo de sucesso na vida espiritual, na vida emocional. Elas deixaram o combate, deixaram a batalha. E o pastor Hernando Dias Lopes
falando da vida de oração, ele diz o seguinte, que na luta, no mundo que nós estamos vivendo, quem não luta é vítima. Quem não tem prazer nas coisas de Deus é vítima dos dardos inflamados do maligno. Nós precisamos nos revestir de Deus. Nós precisamos de um avivamento urgente na nossa vida para nós voltarmos a ter prazer nas coisas de Deus. Você, sendo cristão e não ter uma vida bem-sucedida, é uma incoerência. Porque todo aquele que serve a Deus em espírito e em verdade, ele é uma pessoa bem-sucedida. Ele tem uma família estruturada. Não que a família dele não tenha problemas, mas ele é uma pessoa que busca a solução com os joelhos dobrados na presença do Senhor. Ele é uma pessoa bem-sucedida, não é porque ele ganha muito dinheiro, não é porque ele tem um carro bonito, uma casa bonita. Ele é bem-sucedido porque ele tem paz, ele tem alegria, ele tem amor, ele é generoso, ele é fiel a Deus. Por isso ele é bem-sucedido. E ele continua dizendo, olha, os ímpios não são assim. Olha o contraste. Os ímpios não são assim. Embora o ímpio viva uma vida de aparência, quando o Asaf, ele começou a olhar para a sociedade na qual ele estava vivendo, ele começou a olhar para a vida dos ímpios e viu que os ímpios muitas vezes ele prosperavam, muitas vezes eles não tinham muitos problemas, eles viviam uma vida afortunada. Mas quando ele entra no templo de Deus, Deus abriu os olhos espirituais dele e ele viu que a vida do ímpio é como a palha que o vento leva. O ímpio vive de aparência, vive uma vida de derrota, não tem vitória espiritual, não tem vitória emocional. Vivem de aparência. Você pode olhar aí os atores de televisão, quantos deles estão casados? Quantos deles estão casados com a mesma mulher ao longo de muitos anos? Pode contar no dedo. A maioria deles vive trocando de esposa porque não são felizes. Não têm a felicidade plena que o Senhor Jesus nos proporciona. Eles são como a palha que o vento dispersa. E o versículo 5 diz assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo. No dia do juízo, irmãos, Deus não terá piedade dos ímpios. No dia do juízo não haverá piedade para os perversos. A Bíblia diz que eles não prevalecerão no juízo. Quando Deus entra em juízo com o ímpio, você percebe que ele termina uma vida, a vida dele é uma tragédia. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. É por isso que nós, como servos de Deus, não podemos viver uma vida perversa. É uma incoerência você ser crente e ao mesmo tempo você ser uma cascavel. Ou você é ovelha ou você é uma cobra. Ou você é um servo de Deus e é um justo, ou você é um ímpio e um perverso. Não pode haver essa incoerência na vida cristã, porque ele diz que os perversos não prevalecerão do juízo. E ele diz que nem os pecadores prevalecerão na congregação dos justos. A pessoa que serve a Deus, ela precisa viver uma vida em comunhão com Deus, em obediência à sua palavra. Ao contrário dos pecadores que a Bíblia está falando aqui, aquelas pessoas que não se arrependem, na agenda delas não tem espaço para o amor de Deus. O caminho delas é um caminho sem temor, sem ética, sem reverência a Deus. Esse tipo de pessoa, eles não prevalecerão na congregação dos justos. E ele continua dizendo: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que ele está querendo nos dizer com isso? O caminho do justo é um caminho mais estreito, é um caminho mais apertado. Muitas vezes o justo é rejeitado.
Muitas vezes o justo é humilhado, mas eu quero deixar uma palavra de ânimo para a sua vida. O salmista diz que o Senhor conhece o caminho dos justos. O caminho do justo, ele não é conhecido só aqui na terra, ele é conhecido no céu também. Deus conhece o caminho do justo e ele está do lado do justo. Mas ele termina dizendo que o caminho dos ímpios perecerá. Ele está dizendo que o ímpio tem um final degradante, doloroso e um final infeliz. Porque o caminho da felicidade plena é o caminho do justo, é o caminho da justiça. Eu deixo essa palavra para a nossa meditação nessa manhã. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que Deus te guarde nessa pandemia, que Deus te dê força para superar, que Deus te dê força para vencer nesse dia de hoje. Você sendo um justo, trilhando nos caminhos da justiça, você é uma pessoa que tem a felicidade plena na sua vida. Você é uma pessoa absolutamente feliz. Eu quero deixar essa reflexão para a sua vida. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós oramos nessa manhã, te agradecendo por cada vida que nos ouve nessa manhã, por cada um dos nossos irmãos. Nós estamos distantes em corpo, mas estamos unidos em espírito. Nós oramos pela sua amada igreja, pelo seu povo, pela saúde espiritual da igreja, pela vida espiritual do seu povo. Nós oramos nessa manhã e te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós queremos também dizer para os irmãos, se os irmãos precisarem de uma visita, precisarem de alguma coisa, se estiver passando uma dificuldade, os irmãos têm o meu WhatsApp, é só entrar em contato com a gente e nós estamos à disposição dos irmãos. Um grande abraço e um bom dia para todos.